Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, trazendo assuntos relevantes a respeito da história do Espírito Santo nesses 500 anos, né? E a gente vai e volta na história, vai e volta na história. O último vídeo que eu fiz foi sobre um censo da população da província do Espírito Santo em 1870, fazendo uma análise com censos desde 1802 e a população, acréscimo, decréscimo da população de homens livres e escravos, né? E etnias, e religiões, e sexo, tudo. Crianças, adultos, viúvos e casados, nascimentos e mortes, tudo. Com um vídeo bem interessante. E a gente vai direto na fonte primária, tá? Porque meu trabalho de pesquisa é um trabalho de pesquisa de fonte primária. É claro que eu recorro de vez em quando a periódicos, a jornais, revistas, mas eu gosto de ir nos relatórios, né? Como a Biblioteca Nacional tem nos seus anais relatórios completos, tanto da capitania, da província, no período colonial, no período da vinda da família real portuguesa, Primeiro Império, Segundo Império. Então a gente consegue ter material de relatório governamental, né? Então é fonte primária. Eu prefiro documento do que o jornalismo da época, apesar de eu gostar muito da crônica, especialmente, né, da crônica jornalística, inclusive a crônica policial, que me interessa muito, eu gosto demais. Crimes, etc., de todos os tipos, não só crime passional ou crime de morte, mas também crimes de colarinho branco e tudo, né? Crimes de cartola, digamos assim. E, claro, a fonte primária é sempre uma pesquisa mais acurada, né? Com certeza, especialmente a documentação recolhida pelo governo da Corte Imperial e também pelos governos da Primeira República, da Segunda República, da Nova República, etc. Esse assunto agora que a gente vai tratar é um caso que aconteceu no início dos anos 60, em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, anos antes do advento do golpe militar de 64. E esse homem que vocês estão vendo aí, já, né, acima dos 60 anos, é o general Punaro Bley, né? A gente está acostumado a tratar o Punaro, João Punaro Bley, como capitão, né, ou como major. Mas nos anos 60 ele já era um importantíssimo general brasileiro, havia sido governador, digamos, do Espírito Santo, presidente, interventor, presidente, governador do Espírito Santo, o que mais tempo permaneceu no cargo, no Palácio Anchieta, desde o golpe do Getúlio em 1930, depois da morte do João Pessoa e tudo, né? Houve o golpe, João Pessoa era vice na chapa do Getúlio, foi assassinado e o Getúlio assumiu, né, disse que convocaria eleições, não convocou, permaneceu no poder, depois instituiu o Estado Novo e nesse período todo, como o Punaro era um dos homens de confiança do Getúlio, ditador fascista, ele trouxe para o Espírito Santo o Punaro como interventor. Nessa época não havia mais presidente. Até essa época, até 1930, os governadores, como a gente chama hoje, eram chamados presidentes, né? O Espírito Santo já era um estado, né? O Brasil se denominava Estados Unidos do Brasil, né? Os estados tinham muito mais independência do que tem hoje, né? Hoje a gente vê um estado muito mais ligado ao Distrito Federal em Brasília, muito mais dependente do que era antigamente. Antigamente o Distrito Federal ficava, né, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né, era o Distrito Federal, no estado da Guanabara, e em 1930 Getúlio instituiu as interventorias. Então, cada estado da Federação Brasileira passou a ter um interventor ao invés de um governador ou de um presidente estadual, né? E o Punaro foi designado e ficou, gente, até 1943. É inacreditável. A gente tem hoje aqui no Espírito Santo, nessas últimas décadas, o Paulo Artung,
por exemplo, indo e voltando inúmeras vezes, não consigo entender. Por que não há uma... Gente, não tem, né? Agora o Renato Casagrande, terceiro mandato, né? Eu sou absolutamente contra 3 mandatos, até por uma questão ética na política. O cara devia falar, não, já fiquei 2 mandatos, chega. Como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? O presidente da República, até governadores, né? Ficam 2 mandatos e pronto, saem, pronto, acabou. O único presidente americano a ir para 3 ou 4 mandatos foi o Roosevelt, até por conta da crise de 29, por conta da Segunda Guerra Mundial. E ele morreu no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Seu 4º mandato. Então, eu sou contra. 2 mandatos e chega. Esse negócio de mandato vitalício também para ministros de Supremo, sou contra. Eles deviam ser eleitos, no mínimo, numa lista tríplice, talvez, né, entre os maiores juristas do Brasil e aqueles entendedores de leis, não precisa ser jurista nem advogado, né? Tem gente que entende muito mais de lei do que advogado, juiz e promotor, e não é nada disso. Por exemplo, Olavo Bilac, né? Que era médico e... É o Bilac, que era médico e foi ministro do Supremo, não sei, esqueci agora se foi o Bilac, mas de qualquer jeito, se você tiver o saber jurídico, você pode, né, exercer a profissão, né? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas o Punaro acabou ficando 13 anos no poder, gente, de 1930 a 1943, no meio de todas aquelas mudanças que aconteceram depois do crash da Bolsa de 29 em Nova York, que atingiu o Brasil diretamente, especialmente plantações de cacau na Bahia, café aqui em Minas, Espírito Santo, né? Depois a gente tem que fazer uma pesquisa melhor para entender a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e quais foram os seus desdobramentos, especialmente aqui na província, aqui no estado do Espírito Santo, né? Mas o Punaro, ele era ele foi um ditador, na verdade, né, gente? Sinto muito. O Getúlio foi um ditador e foi muito severo, né? Foi um ditador muito severo. Ele era um fascista, adorava Mussolini, né? E foi aliado de Hitler também, mas depois teve que abdicar. Roosevelt esteve aqui em reunião com Getúlio em 44, e em Natal, Rio Grande do Norte, e Getúlio foi chamado à responsabilidade. Ou você vai continuar do lado do eixo, ou você vem para o lado dos aliados. Foi uma decisão inteligente do Getúlio, né? Senão nós estaríamos em maus lençóis. E o Punaro era aliado do Getúlio, então ele foi meio que um ditador aqui, né? Um cara que veio de Montes Claros, ele era mineiro, tanto que quando ele saiu da interventoria no Espírito Santo, ele voltou para Minas. E lá, claro, ele foi galgando cargos. Ele foi presidente da Companhia Vale do Rio Doce, né? Diretor comercial da Companhia Vale do Rio Doce, logo depois que ele saiu daqui, ficou até 1947 como pica da Vale, né? Recém-criada a Companhia Vale do Rio Doce, né? Aí ele virou tenente-coronel. Logo depois que ele saiu da interventoria no Espírito Santo em 1943, ele já foi para a patente de tenente-coronel, coronel em 1951. Aí ele foi para o regimento da Escola da Artilharia na Vila Militar do Rio em 52, em 53. Ele foi comandante, né, dessa divisão na Vila Militar do Rio. De 53 a 55 ele foi adjunto da 3ª Seção do Estado-Maior do Exército e foi chefe da 5ª Seção do Exército Brasileiro, responsável por História e Geografia do Estado-Maior do Exército. E aí tem várias brigas dele com o general Lott, que foi candidato a presidente, foi ministro da guerra e tudo. Ele também foi do gabinete-chefe da Divisão de Pesquisa e Estudos do Minério, do Ministério. Ele era muito ligado ao Estado-Maior do Exército, né? E ele foi promovido, então, a general de brigada em março de 1958. É aí que ele está em Belo Horizonte, né? E ele também foi, gente, da artilharia divisionária da 1ª Divisão de Infantaria na Vila Militar do Rio, em 1961, e depois ele foi para a 4ª Divisão de Infantaria em Juiz de Fora, né? Pertinho do Rio de Janeiro ali, e foi lá que se deu, em 1961, o assunto que a gente vai trazer hoje aqui no canal, que é o famigerado
incidente do jornal Binômio, que aconteceu aqui em 1961, está aqui o jornal à noite, do Rio de Janeiro, de sexta-feira, dia 22 de dezembro de 1961. Lembrando, ele era um general, gente, está aqui a foto dele, ó. Ele era um general, mas o Brasil vivia o governo do Jânio Quadros, tá? Jânio havia renunciado. Gente, que confusão que o Brasil estava vivendo nessa época aí, uma confusão política terrível, né? E acabou dando no famigerado golpe militar de 64. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que quer de volta, tem gente que é da esquerda, da direita, uma confusão miserável. Eu sou um anarcocapitalista, eu sou um libertário, para mim não existe fronteira, não tem que ter exército nenhum, tudo tem que ser privado, leis privadas, primeiramente propriedade privada, em primeiro lugar, inclusive a propriedade privada da sua própria língua, da sua cabeça, do seu corpo, você faz o que você quiser, e todo mundo tem que respeitar o limite territorial, digamos, da propriedade privada alheia, inclusive do corpo de outra pessoa. Se você respeita isso, pronto, você está dentro do PNA, dos libertários, e você respeita esse padrão de regras estabelecidas dentro da propriedade privada. Agora, com relação a limites territoriais de estados e de municípios, de países, e tudo tem que ser na base da lei privada, na minha visão política, né? Mas eu sou um liberal na economia, de qualquer jeito eu sou pela economia liberal, aquela que as pessoas estabelecem relações comerciais e econômicas e sociais entre si, sem que haja nenhuma interferência de governo nenhum. Para mim, o governo estabelecendo regras de cobrança de impostos, fiscalização, taxas e etc., para mim é roubo, o governo está me roubando e eu sou contra. Mas depois que o governo já me roubou também, eu já fui roubado, o que o governo faz, ou o político faz com o dinheiro também já era, e já me roubou mesmo, então que se dane. Né? Se tem corrupção, se não tem, né? Não existe governo sem corrupção, isso é impossível. Então, depois que o governo já tirou de mim o imposto, já me roubou impostos de forma, né, que se eu sonego, eu vou para a cadeia, ou eu perco tudo que eu tenho, eu vou morar na rua. Então, depois que ele me roubou, se está corrompido, se não está, se está gastando aonde, se está indo para a Europa com o meu dinheiro, já não interessa mais, já me roubou mesmo. Mas vamos voltar para o assunto. O Punaro, gente, em 1961, ele estava lá em Juiz de Fora, tratando da sua vida. Quando ele chegou lá para exercer o seu cargo, seu novo cargo, né, como o adjunto, né, como o cara que ia comandar essa 4ª Divisão de Infantaria, o jornal Binômio, que é esse jornal aqui que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Cadê? Esse é o Binômio, ó. Era uma revista, na verdade, né? Tá em Mundo Ilustrado. Apesar de Punaro, Binômio não parou. O nome do jornal era Binômio. Aí nós temos aqui a nota que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: general briga com deputado e tropas empastelam o jornal. Uma medida arbitrária do Punaro, você vê que ele saiu na porrada, tá, gente? Ele foi lá para a redação do Binômio e saiu na porrada. É engraçado, eu vou trazer para vocês aqui. Belo Horizonte, vamos lá. Forças do Exército invadiram e depredaram hoje, dia 22, as instalações do jornal Binômio, agredindo ainda seus diretores. O fato fora motivado por ataques do Semanário, o jornal era semanal, né? Já conhecido por sua linha de ação e crítica ao general Punaro Bley, que era, na época, em 1961, comandante da 4ª Divisão de Infantaria Divisionária, com sede nesta capital, Belo Horizonte. A 4ª Divisão de Infantaria ficava em Juiz de Fora. Antes do incidente, o general estivera pessoalmente na redação do Binômio, do jornal, quando se registrou uma discussão violenta entre o militar e o diretor do jornal. Horas depois, o prédio onde funciona a redação do Binômio, a Rua Tupi, era abordado por grande número de soldados do Exército que invadiram a redação, depredando-a e agredindo os elementos ali presentes, inclusive o deputado Euro Arantes, diretor do jornal. O jornal era anti-governo e era anti-exército.
né? Então, era um jornal ativo politicamente, um jornal de esquerda, né? E ele vinha com tudo para cima. E o general não gostou, por quê? O jornal fez uma... Quando o general assumiu a 4ª Divisão, em Juiz de Fora, o jornal fez uma biografia de quem é esse cara, né? Ele era mineiro, de Montes Claros, né? Vamos fazer uma biografia do general. E o jornal fez uma biografia que o general não gostou. Chamou o cara de ditador no Espírito Santo e tal. Aí o general Punaro Bley bateu lá no jornal. Opa, eu quero falar com esse FDP que escreveu a minha biografia aí. E foi lá tirar satisfações e os dois saíram na porrada. Na foto você vê o Punaro com o olho roxo, ó. Já era um homem sexagenário, né? Não, sexagenário, tem 61 anos. Ele nasceu em 1900. Só que um homem de 61 anos em 1960 é diferente de um homem de 60 anos hoje. Eu tenho 59, gente, então é diferente. Era um senhorzinho, assim, né? E o cara saiu na porrada. Ele foi lá para sair na porrada e saiu na porrada com o deputado. Tá aí o deputado Euro Arantes, né? E o deputado tinha 30 e pouco, né? O Punaro tinha 60. Então, complicada a situação aí do general, né? E o que eu tô lendo para vocês aqui é esse jornal, o Diário, e aqui você vê as forças chegando, a depredação na redação do jornal, aí a população foi inflamada em Belo Horizonte, a coisa ficou estranha, aí o general batendo boca com José Maria Rabelo, que era um dos redatores, depois da agressão, e ele estava de túnica, a túnica estava toda ensanguentada, e o pau comeu. O pessoal saiu na porrada. E o general pegou o telefone e ligou para o 4º Exército e mandou a tropa vir, gente. E a tropa invadiu o jornal. Imagina, isso foi uma confusão. Ele foi exonerado, tá? Foi uma confusão terrível. Claro, foi uma atitude, no mínimo, curiosa e, né, intempestiva do general. E ele empastelou o jornal, gente. Inacreditável. A gente estava vivendo ainda, teoricamente, um Estado democrático, né, nessa época. Um incidente entre o general e o deputado se verificara pela manhã e da discussão passaram ambos à luta corporal. Logo após, informava-se que tanto o general quanto o deputado estavam feridos como consequência e que há muito haviam sido presos 4 deputados que se achavam ali a pedido do senhor deputado Euro Arantes. Posteriormente, essas informações foram desmentidas pelo pelo general Punaro Bley, que, além do deputado Euro Arantes, outros 4 haviam sido presos, né? Uma fonte no Palácio da Liberdade, que é o Palácio do Governo em Belo Horizonte, confirmou e lamentou o incidente ocorrido hoje entre o binômio e o comandante do 4º Exército, né, general Punaro Bley. Disse o nosso informante que o governador, na época, era o Magalhães Pinto, né? Tomou conhecimento da ocorrência através da comunicação que lhe foi feita pelo próprio diretor do jornal Empastelado. Gente, a história é incrível, né? Os ataques ao general Bley. Bom, agência Transpress. Os ataques do jornal Binômio, que levaram o general Punaro Bley a se desentender com sua direção, foram feitos em termos violentos. O articulista chamava o comandante do 4º Batalhão de fascista, né? Falava fascista com CH, fascista, reacionário, traidor de Getúlio Vargas e também traidor do general Lott, do Marechal Lott, né? Depois de citar várias fases da vida política e pessoal do militar, do Punaro, o jornal lembra ainda o fato do general ter sido interventor do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que ele teve uma vida pública toda pontilhada de fatos que contradizem a pregação democrática que vem fazendo nos últimos dias, combatendo o comunismo. Nessa época havia uma efervescência anticomunista muito forte no Brasil, vinda importada dos Estados Unidos, né? Durante a caça às bruxas aos comunistas, inclusive em Hollywood e nas revistas e jornais americanos nos anos 1950, com o deputado Joseph McCarthy, né? Que depois acabou em maus lençóis por conta dessa perseguição aos comunistas na época, nos Estados Unidos, né? Por conta da liberdade política e tudo que havia lá. Mas havia o pós-guerra também, o casal Rosenberg, que eram comunistas e haviam entregue os segredos da bomba atômica para a União Soviética. Então, né, nesses últimos 15 anos pós-guerra, foi uma confusão terrível e essa confusão estabeleceu-se também no Brasil. Essa
caça às bruxas, né, de todos os lados, né? Aí, apesar dos desmentidos do general Punaro Bley, dizendo que ele era um democrata anticomunista, podemos informar que os deputados Patrucci de Souza, líder do PTB, Frederico Tardini, do PSP, e Euro Arantes, da UDN, que saiu no tapa com o Punaro, foram de fato presos e espancados por elementos do Exército. É o que afirmam os deputados na Assembleia, que sustentam também o fato do general Punaro ter recebido violento soco no rosto do jornalista José Maria, secretário do binômio. Aí entra o Tancredo, né? Tancredo Neves, nessa época, gente, por incrível que pareça, né? A gente tem que estabelecer aqui algumas coisas bem interessantes. O Brasil, nessa época, era parlamentarista, sabiam, gente? Tancredo era primeiro-ministro, era premier. Tancredo era premier. Magalhães Pinto era governador, que depois acabou se envolvendo grandemente ali na abertura política, que trouxe todo o pessoal exilado para o Brasil no final do governo do Figueiredo. Mas o Tancredo era o premier, gente. Vamos lá. Tomando conhecimento dos acontecimentos havidos entre o jornal Binômio de Minas Gerais e o general João Punaro Bley, o primeiro-ministro, Tancredo Neves, imediatamente conferenciou em Brasília com o ministro da Guerra e no Rio de Janeiro, por telefone, com o ministro da Aeronáutica, mantendo ainda contato com o governador Magalhães Pinto, inteirando-se da situação e tomando as providências que o caso exigia, né? Esperado o comandante no 4º RM em BH. Bom, o comandante da 4ª Região Militar, o general Eduardo de Carvalho Chaves, está sendo esperado nas próximas horas, nesta capital, a fim de presidir o inquérito policial militar instaurado para apurar as responsabilidades, quem foi responsável pelo empastelamento do jornal Binômio por tropas do Exército. Era uma coisa muito atípica, né? Um general que foi, teoricamente, difamado num jornal, porque o jornal pegou pesado ali com a sua biografia, dizendo que ele era fascista, né? Que ele era um traidor do Getúlio, traidor do Lott, Marechal Lott, e dizendo o que esse homem está fazendo, né, no quarto DI lá de Juiz de Fora. Aí o general ficou puto, foi lá tirar satisfações. Beleza, você ir lá como... mas ele foi de túnica, ele não foi apaisano, né? Ele foi de túnica. Mas você ir lá tirar satisfações, tudo bem, mas daí sair na porrada e depois que você tomou um soco na cara, no olho, de olho roxo, você pega o telefone e liga para as tropas e manda as tropas virem para destruírem o jornal, pô, pelo amor de Deus, né? Exagerou, hein, Punaro? Mas vamos lá. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais encontra-se em sessão permanente. Vários deputados sobem à tribuna para protestar veementemente contra o empastelamento do jornal Binômio por tropas do Exército. Ele empastelou o jornal, mas ele quebrou tudo, gente. Inclusive os banheiros sanitários foram quebrados. Foi tudo quebrado. Os parlamentares mineiros são unânimes em frisar a prisão e agressão de 4 deputados, inclusive o deputado que saiu na porrada com o Punaro, que se encontravam na ocasião no jornal a pedido do seu diretor, o deputado Euro Arantes, da UDN, que era um dos donos do jornal Binômio. Vamos vendo a confusão, gente. O governo do estado de Minas, na pessoa do Magalhães Pinto, né, vai distribuir nota oficial a respeito do empastelamento do jornal Binômio por soldados do Exército. Veja a confusão. Isso foi parar lá em Brasília. Brasília tinha acabado de ser inaugurada, gente. Brasília tinha acabado de ser inaugurada. Lamentará o governo do senhor Magalhães Pinto o acontecimento e afirmará sua disposição de tudo fazer para que a liberdade de imprensa não esteja sujeita a arbitrariedades. Revela-se que vários oficiais da Operação Binômio, como foi chamado, serão responsabilizados. De tudo, porém, ao que parece, o general ignorava, só tendo conhecimento de que seus subalternos já haviam procedido daquela maneira depois do fato consumado. Então o Punaro falou que não sabia de nada. Que de repente algum subordinado dele é que mandou as tropas para lá. Pô, tipo assim, ó, o general tá tomando porrada. Opa, desculpem. O general tá apanhando lá na redação do Binômio. O que a gente faz? Ah, manda a tropa para lá. Aí mandou, sei lá, uns 50 soldados armados, aí o pau comeu, né? Gente, que confusão, né? Aí vamos lá. A Assembleia entrou em sessão, a Assembleia de Minas entrou em sessão permanente, porque aí já viu, né? A coisa escalou mesmo.
General provou, jornal tinha razão. Aí, vamos lá. A anatomia de sua vida pública não agradou ao general. Foi publicada um compêndio de toda a vida dele, política e pessoal, no jornal. Armado de cacetete em companhia do ajudante de ordens, dirigiu-se à redação do jornal Binômio, exigindo satisfações pela publicação da matéria, agrediu o diretor do jornal, José Maria Rabelo, o qual se defendeu. Atingiu com um murro o olho esquerdo do militar. Houve sangue e o ajudante de ordens ameaçou. Isto não fica assim. Uma hora depois, cerca de 200 soldados do Exército e da Aeronáutica, muito bem armados, cercaram o quarteirão do prédio onde funcionava a redação do jornal Binômio, invadiram, executaram uma depredação minuciosa, quebraram tudo. Em sua fúria bélica, os soldados não pouparam mesas, cadeiras ou armários. Até as instalações sanitárias foram guerreadas. Olha o texto. 50 minutos depois de iniciada a operação, retiraram-se, foi todo mundo embora. Máquinas fotográficas foram depredadas, casas comerciais, escritórios invadidos e presos diversos estudantes e até mesmo deputados, entre os quais o Euro Arantes, também diretor do jornal. O governador Magalhães Pinto, de Minas, comunicou-se com diversas vezes com o ministro da Guerra, o presidente da República e o primeiro-ministro. A primeira consequência foi o afastamento sumário e a prisão do general Punaro Bley. A segunda, um indefectível inquérito policial militar. José Maria Rabelo, o jornalista agredido, afastou-se da cidade, ficou com medo, né? Ele rachou fora, foi embora. Em companhia da sua mulher e 5 filhos. E com a mulher grávida do 6º filho. Ele correu de lá, foi embora porque ficou com medo. Os coronéis que participaram da baderna também deverão ser afastados e punidos. O jornal O Binômio voltou a circular com a intrepidez de sempre, apesar dos imensos prejuízos sofridos. Aí estão aqui, gente, as vítimas do Punaro, segundo o jornal. O Patrucci de Souza, ou Patros, eu acho que é Patros o nome dele, né? Patros de Souza, líder do PTB. Também o deputado Frederico Pardini, que sofreu violências, né? Também foi preso. Quem é o outro? O Claude Smith Riani também foi espancado pelos militares, e o Euro Arantes, que condenou na Assembleia as depredações. Esse é Edmilson de Almeida Júpiter, líder universitário, que também foi barbaramente espancado pelo Sargento Oliveira, segundo o jornal O Binômio, né? E está aqui o general Punaro. Na hora que foi preso o deputado Euro Arantes, o Punaro estava aqui com um lenço na mão para estancar o sangue, porque ele tinha levado um soco muito forte no olho esquerdo. E aí os jornais repercutiram, né? E o general foi preso. Depois o general foi preso, aquela prisão militar que a gente sabe como é, né? Um general, né? É uma coisa assim que a gente precisa entender, né? Que uma prisão militar assim de um general é uma coisa que não é como prender um soldado raso, né? Como prender um cabo, ou prender um sargento. Então houve realmente um inquérito e ele foi afastado, né? Agora, depois disso, gente, depois que ele saiu da 4ª Divisão de Infantaria em Juiz de Fora, e depois desse problema com o jornal Binômio, ele foi posto em reserva em novembro de 62, e depois o Brasil virou um país bipartidário, com a Arena e MDB. A Arena era a Aliança Renovadora Nacional, e o Brasil tinha vários partidos. Depois dessa época, nos anos 60, o Brasil só teve 2 partidos, né? E ficou assim até a redemocratização em 1985, 84, 85, com a nova república. Durante a sua carreira, além dos postos já citados, ele comandou também o Forte Marechal Luz, em Santa Catarina, e também a Escola Superior de Guerra. Ele faleceu, gente, em 20 de abril de 1983, era casado com Alzira Bley, famosa, primeira-dama do Espírito Santo, teve 2 filhas, né? E esse texto é o texto do Arquivo Getúlio Vargas, Arquivo João Punaro Bley, escrito por Renato Lemos, que eu estou lendo aqui para vocês. Mas é interessante, né, gente, essa história.
e entender também o papel dos políticos da época. O Magalhães Pinto era o governador de Minas, né? Tancredo Neves era primeiro-ministro, por incrível que pareça. E essa era a situação do Brasil na época, antes do golpe militar de 1964. Então essa é a história curiosa aqui do João Punaro Bley, que foi interventor do Espírito Santo, né? Foi também governador do estado, eleito pela Assembleia, tá? Nunca foi eleito pelo povo, mas foi eleito pela Assembleia capixaba. E essa história do binômio e essa mancha que ficou na história do general, né, gente? Do nosso Punaro Bley aqui, que foi um homem que ficou à frente do Palácio Anchieta, do governo do Espírito Santo, durante longos 13 anos, né? Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Se você tiver alguma coisa para adicionar nessa pesquisa, será bem legal, tá? E nós temos essa pesquisa muito bem detalhada aqui no Memória Capixaba no Facebook, que a gente trouxe aqui já essa pesquisa há bastante tempo. Deixa eu ver quando é que foi que eu fiz essa pesquisa. Vou colocar aqui para vocês. Tá aqui, tá tudo muito bem relacionado aqui, gente. Foi feita em 2019, né? Aqui é o jornalista que bateu e apanhou lá do general Punaro Bley. Aí é como ficou, né, a redação do jornal, totalmente depredado por 200 homens armados do Exército e da Aeronáutica, estabelecidos em Minas Gerais, a mando do general Punaro Bley. Então toda a pesquisa está aqui, ó. Você pode entrar aqui no Memória Capixaba e ver com minúcias, né, tudo que aconteceu. Isso repercutiu nos jornais do Brasil inteiro, tá, gente? Repercutiu no Brasil inteiro porque foi uma coisa muito inusitada mesmo. Lembrando que a gente não estava vivendo numa ditadura militar ainda, tá? Então foi uma coisa muito extraordinária mesmo essa época. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente volta com mais pesquisas aqui no canal. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.